Então vamos lá? Eu fiz uma publicação aqui na comunidade do YouTube e lá no meu perfil do Instagram também. A publicação era a seguinte: se você tem mais de 30 anos, deixa um conselho, né, que você queria ter recebido antes de fazer 30 anos para quem estiver lendo agora. É óbvio que não são conselhos só para quem tem menos de 30 anos, né? Tem conselhos aqui que podem servir para toda a vida. Eu achei muito interessante fazer esse exercício, inclusive eu recomendo que você deixe um conselho seu aqui embaixo se você já passou dos 30 anos, e aí me pediram para criar um vídeo falando os 15 melhores conselhos que eu encontrei. E cara, tem alguns que eu achei muito fodas e que eu quero trazer aqui para você. Eu vou deixar o nome de quem deixou esses conselhos aqui. Eu peguei tanto do Instagram quanto peguei também aqui da comunidade do YouTube. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha. Considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Então aqui a gente começa com o investir para viver de renda aqui. Há um dia atrás ele comentou menos redes sociais e mais estudo. Eu acho que eu vou começar com esse conselho aqui porque eu acho que ele é muito interessante, né? Realmente hoje em dia a gente tem um problema muito grande de perder horas e horas do nosso tempo produtivo consumindo ali rios e rios e rios e rios. São conhecimentos muito curtos. Não significa que não tem nada que você possa aprender de útil nas redes sociais. Pelo contrário, tem muita coisa bacana que você pode aprender. Só que o que acontece é que esses algoritmos eles funcionam muito mais para te reter e manter você concentrado na rede social, queimando o seu tempo de vida do que realmente te ensinando alguma coisa. Aqueles criadores de conteúdo que produzem conteúdo mais denso, que ultrapassa os 15 segundos ali, 1 minuto muitas vezes, eles acabam sendo penalizados pelo algoritmo. Então, realmente é muito interessante você separar um tempo da sua vida para você estudar, né? Diminuir um pouco esse consumo muito exagerado que a gente tem das redes sociais e partir ali para o mundo real, para os estudos mesmo. E aí, o Sempre em Frente 4452, ele também deu um conselho muito interessante que tem muito a ver aqui com o canal, né? Achei bem especial. Se dedique ao máximo para alavancar sua vida em todos os sentidos, aqui até ok, e lembre-se, se você não comprar, o desconto é maior. Acho que esse é um dos conselhos mais importantes de todos. Sempre que a gente pensa em comprar, a gente esquece disso, né? Fala, tá com uma promoção ali de 30%, 40%, se você não comprar, o desconto é de 100%, né? Você não realmente precisa daquilo, então você não tem motivo para comprar. Acho que esse é um dos principais conselhos, achei muito legal também. O William Lima, ele falou, viva para você e não para os outros. Cuide-se, trabalhe e estude sempre. É a repetição do estudo aqui, mas o viva sempre para você é um dos conselhos mais sinceros que a gente pode ter. Normalmente, quando você começa a sua vida, logo você percebe, né, que você tem mais atenção dos seus pais se você faz aquilo que eles te pedem. E aí você chega na escola e você quer receber o elogio do professor, aí você entra num relacionamento, aí você quer receber o elogio do seu namorado, da sua esposa. E normalmente a gente se esquece daquilo que a gente realmente quer fazer na nossa vida e tem gente que passa a vida inteira vivendo o sonho dos pais, o sonho dos professores, o sonho depois do cônjuge, né? Nossa, eu tô numa vida que eu acho horrível, eu vou entrar, às vezes ter um filho, ou vou me casar, fazer uma festa, sei lá o quê. São coisas que eu não gostaria pra mim, mas pelo outro eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Viver pra você é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Não coloque, né, nenhuma pessoa como prioridade acima de você. Tem uma crônica muito interessante, né? Não lembro agora de quem, se você puder complementar e colocar embaixo quem fez, eu não me recordo agora. Que é sobre uma mulher que sempre que ela recebia visitas em casa, ela colocava os melhores talheres, a melhor caneca, o melhor tudo ali à disposição. E quando ela ia comer sozinha, ela usava sempre o copo de requeijão, né? E aí é muito engraçado porque a gente separa o que é o melhor do que a gente tem para oferecer para os outros e pra gente a gente oferece o pior. Para os nossos familiares muitas vezes ou para quem é mais próximo da gente, a gente oferece o nosso pior e para as pessoas a gente oferece o nosso melhor, né? O banho tomado, é a casa limpa, é o sei lá o que, sempre que vem visita. Então viva para você pode ser um conselho muito mais profundo do que ele parece originalmente. Rogério Melo 7227, ele fez um comentário muito bom. Viva sempre um degrau abaixo e invista sempre mesmo que pouco. Então, isso aqui são dois conselhos. Viver um degrau abaixo daquilo que você pode é o seguinte: Raul, eu ganho hoje o suficiente para eu comprar o carro tal, para eu morar na casa tal, para eu poder ter o estilo de vida tal. Então, esse conselho, né, viver sempre um degrau abaixo, ele é um dos conselhos talvez mais importantes de todos. Eu me lembro quando eu era executivo, né, logo que eu fui promovido para executivo, outras pessoas foram também. Era uma empresa maior, várias pessoas ali trabalhavam na empresa também.
poucos meses depois que a gente recebeu a promoção, no primeiro mês, obviamente, a gente olhou, achou que era muito dinheiro, mas poucos meses depois que a gente recebeu a promoção, meus amigos ali, executivos também, já tinham carros muito mais caros, já se mudaram para casas muito maiores, e logo depois eles tinham se acostumado àquele patamar de vida. Boa parte deles, né, como a gente trabalhava no mercado que estava mudando, que era o mercado de jornalismo, hoje em dia não tem absolutamente nada. Eles não pouparam, eles não se organizaram, viveram no limite daquilo que eles podiam, e hoje em dia não conseguem, né, mais manter aquele mesmo estilo de vida, trabalham em cargos onde eles ganham menos dinheiro, e se tivessem se organizado, se tivessem feito um bom pé de meia, hoje em dia poderiam ter uma qualidade de vida bem melhor do que a que eles têm, e não necessariamente precisando trabalhar a quantidade de horas que trabalham, né? Então, você começou a ser promovido, poxa, se você tinha ali um custo de vida tal, aumenta, mas não na mesma intensidade. Então, poxa, eu tô ganhando 2 vezes mais, eu preciso gastar 2 vezes mais? Não, posso gastar 20% mais, vou sentir um conforto maior, e assim eu vou sempre mantendo ali, né, os meus aportes, vou sempre mantendo uma qualidade de vida legal. Não é sobre juntar tudo e falar, nossa, meu Deus, eu nunca vou gastar dinheiro, eu nunca vou fazer isso, aquilo. Vocês sabem que eu sou das pessoas que eu mais detesto esse tipo de comportamento. Mas realmente se organizar com relação a isso e viver um degrauzinho abaixo daquilo que você pode no momento, eu acho que é o ideal. E aí, investir sempre, mesmo que pouco, eu acho que é um conselho essencial também, mas assim, esse conselho vai se repetir aqui muitas vezes por ser um canal de investimento, né? Então, as pessoas sempre pensam muito nisso. O Vinícius Ramos, 4596, ele comentou, para quem tem 20 anos ou menos, esse conselho, então, é só para os jovens, Vinícius. Não, pelo amor de Deus. E daí ele faz o conselho dele, né? Não espere nada de ninguém. Corra atrás do que tu sonha, porque não vai cair do céu. Essa é a primeira parte do conselho dele, e ele vai continuar com alguns outros conselhos, mas a gente vai focar aqui nesse primeiro trecho do conselho dele. Então esse conselho aqui, ele é fundamental, né? Porque quando a gente vê a realidade do Brasil, a gente percebe que o povo brasileiro é um povo muito sofrido. E daí a gente tem uma mania muito específica em todo ano eleitoral, seja para a prefeitura, seja ali para o governo federal, a gente começa um processo de endeusar uma pessoa que vai mudar tudo, e aí as pessoas começam a acreditar nessa pessoa, criar uma ilusão de que vai fazer uma grande diferença na vida delas se elas elegerem e votarem no político correto. Que se o Brasil votar no candidato tal ou no candidato tal, a nossa vida vai mudar. E aí vem aquela propaganda eleitoral mostrando um mundo cor-de-rosa, etc. E se você já passou dos 30 anos aí, se tem uma coisa que você já aprendeu, né, é que na prática esse tipo de mudança, ela muda pouquíssima coisa na sua vida, ela tem um impacto muito diminuto, porque normalmente essas pessoas todas envolvidas, os políticos, etc., eles estão muito mais preocupados com o próprio rabo do que com o de qualquer outra pessoa. Eles estão preocupados com a própria vida deles. A única vida que uma eleição muda é a do político que ganhou, né? Porque nem a do que perdeu ela não muda. Então, quando você entende isso, você começa a esperar cada vez menos de outras pessoas e começa a colocar cada vez mais essa responsabilidade em você, a sua vida flui melhor. Tem muita gente que passa a vida inteira esperando, olha, aquele meu amigo falou que vai me oferecer uma oportunidade, ou falou que vai montar uma empresa comigo. Se você começar a tirar as outras pessoas da equação e tomar suas decisões e decidir fazer por conta própria, a chance é que você seja uma pessoa imensamente mais feliz e que você alcance um lugar muito maior. Aqui a Elisângela deu o primeiro conselho que eu acho que é muito importante. Elisângela Maria da Silva, 6047. Faça atividades físicas, estude, trabalhe, invista e cuide da sua vida. Aqui tem 2 conselhos que eu acho fundamentais na vida, né? Eu vou juntar eles aqui em um só, mas são 2 conselhos muito importantes. Fazer atividade física é essencial. E essencial não no sentido de você se tornar uma pessoa atlética e tal, não tô falando pra você ter um abdômen trincado, não tô falando nada disso. Eu tô falando pra que você possa manter o seu corpo em plenas condições de saúde. Você perder a capacidade, como eu já vi acontecer com amigos meus, de amarrar o próprio sapato do tanto que você ficou gordo, né? Não consigo mais, eu tô tão gordo que eu não consigo mais amarrar o meu sapato, ou não consigo transar por mais de 2 minutos sem ficar ofegante. Imagina que triste é chegar nisso, e isso é extremamente possível. Ou imagina que triste é ter que tomar remédio controlado antes dos 40 anos de idade, porque você tá hipertenso, porque comeu porcaria demais, ou porque fez besteira demais, ou se tornar diabético e nunca mais poder comer um doce, ou exagerar nesse tipo de coisa ali e acabar realmente ficando com esse sobrepeso. Isso aqui pra mim é uma das coisas essenciais, a gente tem muito problema com isso, cada vez mais a obesidade mata, né, pessoas, e isso é uma coisa muito importante. E aí vem um segundo aspecto desse conselho que é muito bom também, que é cuide da sua vida. Esse aqui é muito bom que ele tenha vindo junto com o conselho de fazer atividade física. Quando você muitas vezes tem hábitos um pouco mais saudáveis ou alguma coisa assim, você pode começar a querer falar para os outros como é
é que as pessoas deveriam viver a vida delas. E você pode começar a se colocar acima do bem e do mal, né? Você pode ser uma pessoa que acha que você tem direito de interferir na vida das pessoas. Uma coisa que eu queria deixar bem claro pra vocês aqui, talvez esse seja o melhor conselho de todos: cuida da sua vida, né? Você já tem aí seus problemas pra lidar, já tem um monte de coisa pra fazer. Não dê opiniões que as pessoas não solicitaram, não alerte sobre o peso alheio, né? Ah, você engordou, você emagreceu pros outros. Não se meta na vida dos outros. Acho que esse é um dos principais conselhos. Nada de bom pode sair de alguém que se mete na vida dos outros. Nada mesmo. Não tem nenhuma coisa que vale isso. Conselho aqui que foi dado pelo Caso 29 foi: nunca desista, seja resiliente e aprenda com seus erros. Parecem 3 conselhos, mas pra mim é um só, né? Então, muitas vezes, quando a gente compara as pessoas que deram certo, quando a gente observa ali aquilo que tá funcionando, as pessoas falam: Raul, como é que você abriu uma plataforma de investimento? Ou como é que você fez uma escola com tantos alunos, etc. As pessoas pensam que eu tava dentro do meu quarto ali, tive uma ideia, e aí eu coloquei essa ideia em prática, 3 meses depois eu tava com 20 funcionários, tava tudo dando certo. Não existe isso não é uma perspectiva realista, né? Até pode ser para alguém que herdou uma fortuna, mas não é o meu caso. Eu tentei, vou falar para vocês aqui só de cabeça o que eu me lembro, tá? Eu tentei abrir vários sites, incluindo sites de anime, animação japonesa, cheguei a ser processado por isso, então eu era dono do AN Station. Se você já assistiu animes lá online, você sabe disso. Depois eu fui processado. Eu tive site do Anime Back, eu tive site do Hellsing, tive site do Inuyasha, tive site do tudo quanto é anime, eu tive servidores privados de jogos, né, do Ragnarok, corrompi direito também da Gravity, sem saber disso, não entendia de direito autoral, era criança ainda quando eu fiz essas coisas. Depois disso, tentei abrir uma editora de quadrinhos, depois disso tentei abrir um site de freelas chamado Freela Goiânia, depois disso tentei abrir uma loja de sapato, ganhei bastante dinheiro até com ela, chamava L Boutique. Depois disso tentei fazer um site feminino chamado Fala Menina, depois disso abri o Área de Mulher, Segredos do Mundo, sei lá o quê, fui diretor de uma empresa gigantesca de curiosidades, se você bota meu nome no Google você vai saber. Cara, eu devo ter feito na vida, antes de dar certo a primeira empresa, pelo menos uns 15 negócios diferentes ali, né? E todos eles têm uma coisa em comum, eles falharam. Então, a maior parte dos negócios deu errado, e os poucos que deram certo fizeram as pessoas me chamarem, pouco tempo depois, enquanto eu fracassei dezenas de vezes, depois disso me chamaram de gênio, né? Falaram: nossa, você é um gênio, aquilo que você fez funcionou. E quando eu errava, eu era só um imbecil, né? Quando eu fiz o Lab ali também, era uma empresa que trabalhava de cobertura de shows musicais e tal. Então eu tive muitas ideias e tentei várias delas, só que todas elas deram errado. Isso não me impediu de tentar de novo, né? Até meu primeiro site de curiosidades dar certo, depois um primeiro site feminino também funcionou, e daí eu comecei a ganhar dinheiro com isso, depois minha carreira de executivo, ela deslanchou ali, e com tudo isso vieram aprendizados. Eu aprendi com cada errinho que eu tenho nessas empresas, e até hoje, né, eu só tenho essa empresa aqui que tá funcional pela quantidade de vezes que eu errei nas outras empresas. Hoje em dia eu tenho lá sex shop, tem empresa de bebida alcoólica, tem sei lá o quê, mas tudo isso é fruto dos meus erros, não é fruto dos meus acertos. Então muitas vezes vocês se cobram demais, você se compara demais com um palco de gente que nunca fez nada. Você vê na internet, tem um menino que a primeira empresa dele foi a empresa de ensinar os outros a ter empresa. Aí você vai e ouve um menino que fala sobre empreendedorismo, mas nunca empreendeu. A empresa dele é a empresa de ensinar a ter empresa. E aí você vai e compara a sua vida com a dele, porque aí ele tá vivendo de contar história. Você não tem como fracassar vivendo de contar história, né? Agora, quando a gente faz alguma coisa, existe a chance do fracasso. Então, não desista disso, não se preocupe ali com os seus erros, eles não vão te incomodar muito, você só vai perder um pouco de tempo. Que eu não concordo com o FB26, separação total de bens sempre, eu não concordo, não acho que é isso, mas eu vou colocar aqui porque eu sei que vocês querem. O Silencioso Sacifer, ele deu um conselho que vai ser o 9º, tá? Escute os mais velhos. Eu acho que esse conselho é muito interessante. Lembre-se, escutar os mais velhos é um conselho muito interessante, porque não é obedeça, não é faça exatamente o que eles fizeram, não é faça o que eles disserem. Escutar os mais velhos foi uma coisa que me impediu de entrar em muitos erros, foi uma coisa que me impediu de entrar em muitos arrependimentos também. Quando você ouve alguém mais velho falar, você pode olhar de duas formas. Muitas vezes aquele conselho realmente é muito bom e é baseado na vivência que aquela pessoa teve e é legal, e ainda assim você precisa adaptar. Lembre-se que as gerações fazem muita diferença. E outra coisa é que quando você escuta alguém mais velho, você consegue ver do que aquela pessoa se arrepende. Então eu sempre presto muita atenção quando eu vou conversar com alguém que tem mais idade que eu e fico pensando, caramba, será que eu quero ser como essa pessoa? Então eu deveria tomar as decisões mais próximas dela, ou também, às vezes quando eu olho alguém que eu não quero ser parecido, eu começo a tomar rumos
somos diferentes, né? Se eu tô parecido com aquela pessoa no momento, você pode começar a modificar ali o seu futuro. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com um senhor de idade, um banqueiro, né? Já muito de idade. Eu entrei dentro do banco e conversando com ele, eu percebi que ele não tinha o amor dos filhos, ele era odiado por basicamente todos os funcionários dele, e conversando com ele, ele me disse tudo aquilo que a gente tinha em comum. Eu saí dali em pânico e tomei muito cuidado para que nunca mais eu me comportasse da mesma maneira que ele. Esse cara mudou minha vida, para melhor, né? Porque eu olhando para a vida dele, entendendo ali o que ele tinha feito, eu percebi que eu estava trilhando um caminho muito parecido com o dele, em diversos aspectos. Quando eu olhei, parecia um espelho de mim mesmo mais velho. Então, eu escutei ele por horas, e não para imitá-lo, apesar de ter ficado muito rico, não é uma vida que eu admirava. Eu preferia 1000 vezes ter tido uma vida como a do meu avô, do que como a dele. Quando eu parei para pensar, eu falei, poxa, meu avô foi um pedreiro, mas ele é amado pelos netos, amado pelos amigos, respeitado pelos companheiros. Acho que faz muito mais sentido do que ser como esse cara que conseguiu fazer uma fortuna, mas não tem ninguém, né? Vai morrer ali cercado de gente que ele tem que pagar pra conversar com ele por 10 minutos, porque ninguém suporta ele. Então, acho que isso mudou muito minha vida, e aí, desde isso, eu levo a sério esse conselho de escutar os mais velhos, mas lembre-se, escutar é diferente de obedecer ou de espelhar e fazer a mesma coisa. Escute os mais velhos, não necessariamente obedeça os mais velhos, não necessariamente repita o mesmo caminho que os mais velhos. Dá pra se acumular muita idiotice também, junto com os cabelos brancos, dá pra se acumular também muita arrogância, dá pra se acumular muita coisa. Os cabelos brancos não são indícios de sabedoria, não. Infelizmente, né? Eles podem ser. Um sábio, quanto mais velho ele fica, mais sábio ele fica. Um estúpido, quanto mais tempo ele tem de vida, mais estúpido ele fica, e pior ainda. O 10º conselho foi da Andressa Pena: cuide da sua coluna. Esse daqui talvez seja um dos conselhos mais importantes de todos. Outro dia fui visitar um senhor, né? Tava numa casa, ele mora lá em uma casa de praia, linda ali e tudo. Um bilionário, provavelmente. Não sei, não tive acesso às contas dele, mas estava conversando e tudo. E durante a conversa eu percebi que ele estava numa cadeira de roda. E ele nem era tão velho assim. Tava ali um senhor de uns 75, 78. Daria pra estar caminhando, ainda daria pra estar andando. Mas não fez nenhum tipo de exercício ao longo da vida inteira, não cuidou aqui muito e acabou tendo um problema, né? Comprimiu um pouquinho a coluna, cria uma dor muito grande quando a pessoa levanta. Acabou ficando ali de cadeira de roda. Conseguia até se levantar, mas muito fraco já. Então, cuidar bem da sua coluna e checar, porque as inflamações na coluna não saem fácil. Essa ideia, né, de fazer exercício de forma desorganizada, ou de não prestar atenção, ou de não fortalecer a sua lombar, pode te custar muito caro. Depois que eu percebi que cada vez mais pessoas estão ficando de cadeira de rodas, etc., na idade, eu fico aquele jeito encurvado, eu tenho tomado bastante cuidado, eu fico ereto com a minha coluna aqui, tento gravar direitinho, tento não ficar esparramado no sofá, tento manter ali uma boa postura. Então, acho que isso aqui é um bom conselho. 10º conselho aqui: cuide da sua coluna. 11º conselho da Zoraia: estude inglês mesmo se nunca for sair do país. Acho que esse é um dos conselhos talvez mais importantes aqui. Por quê? Porque o inglês, ele vai te abrir diversas portas e vai te permitir acessar um outro nível de conteúdo. O que acontece? O inglês é hoje uma das linguagens universais, tem bilhão, né, de falantes ali, mais de bilhão de falantes. Quando a gente vai para o português, por exemplo, a gente tem um grupo muito restrito de pessoas que falam português. E daí, se você tem acesso a esse idioma a mais, o inglês não vai te dar só acesso em uma viagem ou em uma reunião. Ele vai te dar acesso, por exemplo, a estudar uma coisa que não chegou muito ainda no Brasil. Ele vai te dar acesso a ler um artigo acadêmico em outro idioma. Ele vai te dar um acesso a você ter a capacidade, muitas vezes, de fazer só o que fazem, né, aqui no Brasil hoje em dia, que é pegar uma startup que deu certo lá fora e trazer para cá. Então, estudar inglês, apesar de eu não ser feliz com essa ideia do nosso país ser pequeno, eu gostaria muito que fosse o nosso idioma, mas não é. A gente precisa estudar aí para poder realmente se desenvolver. Então, acho que isso aqui é um dos melhores conselhos que tem aqui. É muito importante mesmo. O Bruno Ebra falou também uma coisa muito interessante: tenha respeito por si mesmo. Evite lugares, pessoas e situações que podem lhe colocar em dificuldade. Muitas vezes, né, a gente sente ali que não tá num lugar legal, ou que não tá com a galera legal. Pessoal, você tá bebendo, alguma coisa assim, alguém te fala, vamos pra tal lugar, você fala, pô, não quero ser chato, eu não quero voltar pra onde eu tava, eu não quero ser visto por essas pessoas como alguém que sai do rolê, eu não quero ser visto como alguém mais fraco. E daí você vai ali e entra num lugar
lugar que você sabe que não deveria estar indo, alguém te chamou pra um negócio muito errado e você vai simplesmente pela pressão social, porque você quer ser legalzão. Isso aqui é falta de respeito consigo mesmo e pode te colocar em situações péssimas, né? Eu tenho um amigo, muito amigo, que ele tava uma vez num rolê numa cidade aqui perto, eu moro em Goiás, então ele tava em Pirenópolis, uma cidade que fica perto de Brasília e Goiânia, que é uma cidade histórica, o pessoal vai muito pra se divertir, tem umas cachoeiras e tal, e tinha um pessoal ali meio da pesada, do lado ali do grupo de amigos deles, os dois começaram a interagir, né, os dois grupos ali, tinha umas meninas bonitas com esses caras, os caras ficaram todos animados e tal, aquele rolê, o pessoal começou a usar droga e tava com muita droga dentro do carro. Quantidades grandes mesmo de droga, eles começaram a usar droga ali. Esse meu amigo nunca usou droga, não era de beber nem nada, ficou perto da galera ali. Na hora de ir embora, pegou uma carona com o pessoal pra voltar pra Goiânia. Parou lá no meio da rodovia e, cara, pego no carro com droga, etc. Não foi preso, né? O dono do carro acabou assumindo ali, mas se colocou numa situação terrível. Teve que ir na delegacia, dar esclarecimento, etc. Porque tava dentro de um carro cheio de droga. E ele sabia que tava com pessoas ali zoadas. Ele não é desse rolê, ele não tem nada a ver com isso, nem usando a droga tava, né? Mas acabou sendo pego ali, foi pato, foi bobo, exatamente por isso, por não saber onde se colocar, por não ter respeito por si mesmo. Se você não é drogado, não anda com drogado. Se você não é bêbado, não anda com bêbado. Você tem que andar com gente que pelo menos comete as mesmas falhas que você pra você ser responsabilizado por aquilo que você faz e não por aquilo que você não faz, né? Que eu acho que é muito complicado. Em contramão desse outro, que é um bom conselho, a Georgia de Meirelles, ela comentou: não deixe de viver experiências novas por medo de errar, mas também não arrisque aquilo que é muito precioso. Então ele complementa muito bem o conselho anterior. Muitas vezes também a gente tá ali numa situação que você, poxa, eu tenho 20 e poucos anos, eu tô confortável com o meu emprego, eu tô confortável com o lugar onde eu tô e tal, surgiu uma oportunidade de estudar, surgiu uma oportunidade de um trabalho, surgiu uma oportunidade de mudar de área que poderia mudar a minha vida. Mas aí eu tenho medo de perder aquilo que eu já tenho. E aí, por medo de perder aquilo que eu já tenho, eu não ganho muito mais, ou eu não alcanço um lugar muito maior. Isso vale até pra relacionamento, às vezes eu tô com aquela pessoa, não é a pessoa que eu amo, minha namorada, mas a gente tá junto tem muito tempo, desde a 7ª série, e daí você deixa de conhecer outras pessoas, deixa de viver outras experiências, simplesmente por medo de você errar ou de acontecer alguma coisa que você não gostaria. O que eu vou te dizer é, os erros, né, eles constroem tudo aquilo que a gente sabe. Tem que tomar muito cuidado, inclusive, quando você reza pra Deus pedindo sabedoria, porque o que ele vai te mandar são desafios, né? Desafios para que você possa errar e aprender. Então, não tem como você aprender se você não errar. Então, não errar, não se colocar no risco de errar, é deixar de aprender, é deixar de evoluir, e daí você vai chegar para uns 50 anos e vai perceber que você não tomou risco, e o tomar risco é o que teria feito a diferença na sua vida. Então, isso eu acho que é um dos principais conselhos que eu vi aqui. A Joyful Fuse aqui comentou: não se anule para se adequar na vida de outra pessoa, valorize-se. Isso é muito importante também. Muitas vezes você começa ali um relacionamento novo, daí você abdica de tudo aquilo que você gostava. Poxa, para de sair com seus amigos, para de ter os seus hobbies, para de ter tudo simplesmente para viver em torno daquela pessoa. Esse relacionamento acaba, você se vê perdido, sozinho, sem ter os seus amigos por perto, sem ter nada daquilo que você tinha anteriormente. E daí, quando você se enxerga nessa posição, muitas pessoas elas acabam ali ficando tristes e perdendo a capacidade realmente de se reintegrar. Então, quando você entrar num relacionamento, que seja pra somar. Se você perceber que você tá se anulando, chega na pessoa, chega no seu parceiro e fala: olha, eu percebi que eu já não faço mais as coisas que eu fazia, eu percebi que você tá me puxando pra um lugar onde eu tô ficando somente com você e não tenho mais a minha vida anterior. Não perca a sua vida anterior. Lembre-se, os relacionamentos, né, muitas vezes, fora o casamento, que é pra ser pra vida toda, mas muitas vezes nem ele, os relacionamentos, eles são ali uma forma da gente complementar a nossa vida. É uma parte da nossa vida, não pode ser a nossa vida inteira. Não viva em função de outra pessoa, jamais, seja você homem ou mulher, não vive em função de outra pessoa, viva ali cuidando da sua vida, desenvolva assim sua família, desenvolva suas coisas, mas sem perder a sua individualidade. Acho que esse é um conselho muito importante, principalmente para as mulheres no Brasil hoje, mas também é um conselho importante para os homens também, que estão cada vez mais molão também, né, e fazendo essas besteiras. 15º conselho, esse aqui eu concordo bastante: economização. Saia da casa dos seus pais, a verdadeira riqueza está na sua liberdade. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma geração de pessoas onde é cada vez mais difícil sair de casa, os custos não são legais, né? Você não consegue ali se estruturar, mas quando você puder, se você tivesse a oportunidade, vá viver sozinho, não fique vivendo na casa dos seus pais para sempre porque é mais cômodo. Você se torna um adulto completo quando você começa não só a pagar suas próprias contas, como quando você começa a lidar com seus próprios problemas, resolver suas burocracias, limpar a sua casa, viver ali tudo que você tem que viver. Então eu recomendo fortemente que você deixe a casa dos seus pais. A gente percebeu já isso na UVP, o conselho que a gente dá sempre para os mais jovens é esse. Quando a gente olha
olha a vida deles, como é que ficou depois que eles tomaram essa decisão, é fundamental. Então, esses aqui foram os 15 principais conselhos. É óbvio que nos comentários aqui a gente vai ter mais dezenas ou centenas desses conselhos. Eu recomendo que você leia eles e que você consuma isso com sabedoria. Saiba separar aquilo que te serve daquilo que não te serve. Aquilo que te serve, dê o like, porque pode subir também para as outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com mais gente. Acho que ele pode ser uma grande inspiração para todos nós, né? Que a gente tem as pessoas oferecendo o que elas têm de melhor, a sabedoria que elas acumularam ao longo dos anos. Sou sempre eu que venho aqui falar sobre tudo. Eu achei muito legal também receber os conselhos de vocês. Muita coisa aqui, eu não consegui compilar tudo aqui, eu tinha só 15. E são mais de, juntando tudo, são mais de 4.000 conselhos. Eu li cada um desses conselhos. Muitos eu achei horríveis, sendo bem sincero. Outros eu achei muito importantes e tomei pra mim e vou levar pra mim como realidade. Então, não para por aqui, vai ler os outros que tem aí, vê aqui os comentários também, porque você tem muita coisa legal. E o 16º conselho que eu daria pra você, independente da sua idade, é cuide do seu dinheiro. E se você quiser aprender a fazer isso de maneira correta, para que você possa para sempre, né, ter ele, contar com ele, para que você coloque o seu dinheiro para trabalhar por você, eu te recomendo ir lá agora, ó, auvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, preenche para mim esse questionário, me conta como é que tá a sua vida financeira agora, já são mais de 14.000 alunos formados aqui, é um método confiável, você vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, pode procurar nosso nome no Reclame Aqui, não tem ninguém que nunca reclamou do método da UVP, a gente está há mais de 3 anos lá no Reclame Aqui, verificado o perfil, ninguém nunca reclamou exatamente pelo compromisso que a gente tem. Lembrando que a UVP tem um compromisso que é o seguinte: Raul, eu entrei na UVP, fui aprovado nesse processo seletivo, que é difícil, muitas vezes a gente não deixa entrar todo mundo, e, olha, eu emiti meu certificado, confiei em você, não gostei, eu devolvo 100% do dinheiro. É assim, ó. Não aprendi, não funcionou pra mim, é autodeclaratório, né? Você mesmo que fala, eu devolvo 100% do seu dinheiro, é o compromisso que a gente tem aqui, né? Eu não quero que você tenha que dar o gesto de confiar em mim sem eu confiar em você primeiro. Então, primeiro eu tô confiando em você, e é isso que eu quero que você faça, né? Acho que vai ser fundamental pra você. A UVP é o melhor conselho que eu teria dado pra mim mesmo. E agora eu vou ver se vocês não mandaram nenhuma pergunta aqui no vídeo passado. Esse vídeo foi um pouquinho mais sério que o de costume, né? Mas é porque eram conselhos muito importantes, eu não quis ficar trazendo piadinha pra não tirar nosso foco aqui dos conselhos que eram tão importantes, tanta gente se dedicou a fazer. O Douglas Lopes, 3930, fez uma pergunta aí. Os preços de legumes e verduras subiram devido às chuvas na região sul? Olha, eu não fiquei sabendo de aumento generalizado no preço de verdura e legume, pelo menos aqui não em Goiânia, eu não percebi esse aumento tão expressivo. Mas sim, as chuvas impactam. Não sei se foi essa chuva específica, não pesquisei sobre o tema, mas saiba que as chuvas impactam. É claro que a produção, a quantidade de produção, como eu expliquei nesse vídeo do oferta e do demanda, a produção diminuindo, tem uma oferta menor, mesmo número de pessoas procurando, o preço sobe. Quais medidas o governo poderia tomar ou ter tomado para diminuir o impacto na alta de preço? Olha, se é um caso de chuva e etc., o governo não pode tomar medida nenhuma com relação a isso, né? E se o governo tentar intervir na política de preços de legume, e de verduras ali, o que pode acontecer é que o governo pode acabar fazendo esse produto acabar. Já foi o que aconteceu lá atrás, né? Se tenta tabelar o preço, fazer alguma coisa, o produto acaba. Então o governo poderia no máximo tirar os impostos ali para tentar diminuir isso, mas muitas vezes não teria um efeito tão grande não. Agora lembrando que no caso dos cereais ou de produtos não perecíveis, existia até pouco tempo atrás um negócio chamado estoque regulatório. Então o governo guardava ali um pouco de feijão, milho, e quando o preço de alguma forma aumentava descomunalmente, o governo jogava mais disso no mercado para abaixar o preço. Não é possível fazer isso com legume muitas vezes por conta do armazenamento. E tem toda uma questão com o estoque regulatório. Só te falei para eu saber essa informação que existia, né? Mas não necessariamente porque é boa ou ruim. Não vou entrar nesse critério aqui. O Gil Pai Davi Filho. Gil Pai Davi Filho. Não sei. É o Gil que é o pai e o Davi deve ser o filho, né? É um perfil junto. 1628. Já tem o like na confiança. Aí Sardinha Raiz pergunta: o que acontece quando uma ação como o Gol sai da Bovespa? O que o investidor que possui ações da empresa deve fazer? Para a empresa sair da bolsa, ela pode fazer uma oferta pública de aquisição e ela compra as ações dela que estão disponíveis no mercado e sai fora. Você deve simplesmente aceitar a OPA. Sua corretora vai te avisar, você clica no botão e aceita a OPA. Se ela simplesmente sair porque quebrou, você não precisa fazer nada. Mas aí você perdeu o dinheiro também. A empresa quebrando, você perde o dinheiro. Não foi o caso da Gol. O Renan Vasconcelos 6785 pergunta: o preço dos imóveis, estamos fadados a preços absurdos para comprarmos já que a terra é escassa? Isso aqui é muito interessante, né? Quando você fala de terra escassa, é verdade que a terra é escassa. Agora, será que o preço dos imóveis vai aumentar para sempre? Em algumas regiões, pode ser que o preço dos imóveis continue aumentando por questão de comodidade. Constrói-se um shopping, uma padaria, sei lá o quê, o adensamento urbano melhora naquele lugar porque tem mais infraestrutura. E aí todo mundo quer morar no mesmo lugar, né? Na sua cidade aí deve ter uma região que é mais cara que as outras.
outras. Todo mundo quer se mudar para lá porque lá tem os melhores serviços. Agora, tem um outro efeito acontecendo que é o seguinte: cada vez antes, onde tinha uma casinha, a gente derruba hoje e faz um prédio com sei lá quantas casas. Se a gente está levantando prédio com sei lá quantas casas, né, e a população está diminuindo, né, não a brasileira ainda não, mas a do mundo sim, a brasileira vai começar a diminuir daqui a alguns anos, a gente vai ter mais casa do que gente. E nesse momento, a oferta de casas vai ser maior, a demanda não está crescendo, a demanda está reduzindo, e com isso o preço das casas, na verdade, ele está fadado, não agora, gente, não de hoje para amanhã, mas no futuro, ele está fadado a baixar de preço, pelo menos no meu ponto de vista, né? É lógico que não em todas as regiões, principalmente nessas que fazem especulação imobiliária jamais. Por exemplo, em Goiânia tá vindo muito mais gente mudando para cá do que tem de imóveis sendo construídos, né? O Firefox perguntou, eu me pergunto por que existe o Instituto Brasileiro de Azeitona, da oliviticultura, porque é um produto muito importante, né? A gente tem aí a produção de azeite, das azeitonas e tal, porque é um produto muito importante e muito caro. Então essas associações, elas visam ali organizar os produtores para que eles consigam melhores preços e etc. Tem diversas razões, e para estudo também, para que a gente possa aprimorar aí o plantio e a colheita, né? Então um beijo para vocês e até o próximo vídeo.